Mas nós vamos estar compartilhando a experiência de conselho missionário com o pastor Nivaldo Góes, à frente da Igreja Presbiteriana Independente lá de Maringá. Eu também vou compartilhar um pouquinho da minha experiência e eu gostaria de estar iniciando no conselho missionário para finalizar com envolvimento de oração. Então vamos fechar o envolvimento financeiro, segundo item da personalização. Já vimos a conferência missionária, vimos finanças, vamos finalizar finanças, que nós tratamos já de como funciona o levantamento de finanças através da oferta missionária de fé. E agora vamos finalizar finanças, depois vamos entrar no conselho missionário com o pastor Nivaldo. E eu vou estar fechando com guerra espiritual e missões, que na realidade é o envolvimento pessoal do cristão na guerra espiritual em missões, que é o envolvimento em oração. Mas é mais do que o envolvimento em oração, é o envolvimento na batalha espiritual que acontece no campo missionário e que acontece na igreja local, reflexo do que acontece no campo. Então, nós vamos finalizar com finanças em missões. Gostaria de destacar que ontem nós fechamos com aquela explicação do levantamento da oferta, que a oferta não é compulsória, ela não é obrigatória, mas todos são ensinados que é um dever bíblico do cristão contribuir para a evangelização do mundo, porque Deus nos mandou evangelizar o mundo. Então, para aquele que tem a Jesus como Senhor e crê na Bíblia como palavra de Deus, em obediência à ordem do Senhor, ele deve contribuir para a oferta missionária de fé da igreja, porque é assim que ele vai estar contribuindo financeiramente para missões que é da vontade de Deus. Lógico que não vai ser por causa de um legalismo, por causa do peso do mandamento, mas em amor ao Senhor e aos perdidos, nós respondemos sim ao mandamento do Senhor de evangelizar o mundo através da oferta missionária de fé. Então nós encorajamos a pessoa a perguntar para Deus: Senhor, o Senhor que é dono de tudo o que eu tenho, que já me mandou como discípulo teu, membro do corpo de Cristo que é a igreja, evangelizar o mundo, qual é a minha parte financeira? Porque todos têm uma parte financeira. Então qual é a minha parte financeira? Então o membro da igreja é desafiado a se envolver pessoalmente com finanças em termos de um envolvimento dele com Deus e com o missionário e com a igreja através da sua oferta. Então ele vai perguntar: Senhor, qual é o valor que eu devo dar? Quanto % da minha renda? E nós sempre explicamos que é independente do dízimo. Dízimo é para a igreja local. Nós recomendamos que as igrejas locais contribuam com 10% da sua renda para missões, pelo menos, se todos devem ser dizimistas, que a igreja o seja também e dê o dízimo para quem deve recebê-lo, que é missões. Então, nós deixamos bem claro que a oferta missionária é independente do dízimo. O dízimo deve ser dado na igreja local, é algo a mais, é um sacrifício que se faz e se pergunta então a Deus. No momento da conferência, várias vezes por ano essa mensagem é encorajada, ele a reavaliar, mas no momento, através dos testemunhos e dos próprios desafios que acontecem no momento missionário, que é um momento de desafio para a igreja que complementa a conferência missionária na personalização. Então, entra muito na oração, mas entra também na divulgação de finanças. E quando se recolhem as ofertas, preciso citar sempre essa necessidade. Então a pessoa pergunta para Deus qual é o percentual. E aí o que Deus fala ao coração, ela assina lá aquele percentual e coloca o valor em reais também, e entrega uma parte, a outra ela guarda, e através daquilo o conselho missionário tem o orçamento de missões da igreja e vai estar investindo nos missionários que a igreja vai estar adotando. É preciso deixar bem claro e é preciso ser honesto e transparente nisso. Eu digo honesto, parece uma palavra meio pesada para falar dentro da igreja, mas é desonesto
tirar uma oferta alçada do seu propósito, do contribuinte, seja ele qual for. Então, se levantamos uma oferta alçada na igreja para um orfanato e a oferta é desviada para outro fim, isso é desonesto. Porque a oferta foi dada para aquilo. E ninguém tem o direito, nem o pastor, de desviar para outra finalidade, porque foi uma oferta alçada. Foi dada para Deus para aquela finalidade. Assim é a oferta missionária, e é preciso que tenha o compromisso da igreja e do pastor, de que de fato, cada igreja vai se comprometer em investir 100% daquele dinheiro em missões e vai prestar relatório daquele dinheiro com transparência para que as pessoas tenham segurança. Isso é muito importante na área de finanças, que é uma área com tantos problemas, digamos assim, nos últimos anos nas igrejas, e nós precisamos vigiar muito. Então, finanças funciona assim. Eu gostaria de abrir para alguma pergunta específica de finanças. Você pode eventualmente também estar mandando a pergunta por escrito, se for alguma coisa bastante específica. E vamos fechar a área de finanças. Eu vou chamar o pastor Nivaldo aqui para nos falar sobre Conselho Missionário, e vamos estar respondendo algumas dúvidas. Você que tem dúvida, vem aqui e se coloque à minha direita aqui, ou à minha esquerda, para você falar no microfone, ser filmado, e nós tentarmos responder as perguntas. Pastor Piva, eu gostaria de perguntar que ouvimos ontem teu testemunho a respeito que você começou com 7 pessoas financeiramente apoiando missionários. A minha pergunta para o irmão é que como eu posso fazer também o mesmo, a nível financeiro, de motivação, encontrar parceiros dentro da minha própria congregação para estar estimulando eles e assim também apoiando o missionário, né? Mesmo com poucas pessoas. Bom, isso pode ser feito através da própria conferência missionária, que vai despertar a igreja toda, e alguns vão responder sim, outros não. Então, com esses que respondem sim, já se faz um trabalho. Se houver um bloqueio da liderança da igreja para se fazer uma conferência missionária, deve-se orar, e pode-se reunir algumas pessoas para estar orando por missões, e você mesmo desafiando aquelas pessoas a continuarem dando seus dízimos na igreja, mas a levantar uma oferta missionária. E, num primeiro momento, eu sugiro que essa oferta permaneça na própria igreja. Olha, nós estamos dando, conversa com o pastor, dá livros para ele, ora por ele, façam algum movimento lá, uma cantina, uma vaquinha, seja o que for, para mandá-lo para um congresso missionário, uma conferência missionária, lá em Maringá, em igrejas que fazem missões e têm conferências fortes, para que ele seja despertado. E, ao mesmo tempo, você entrega a oferta. Ó, nós levantamos esse mês aqui R$300 para missões, queremos que vá para missões. E aí você observa o que será feito, né? Aquele dinheiro vai, de uma certa forma, queimar, né, na mão do pastor, e ele vai ser movido por Deus para realizar alguma coisa a favor de missões e finanças. E às vezes demora um pouco para cair a ficha, mas cai. Como você lida com a situação em que o missionário da igreja, que é sustentado pelo Ministério da Igreja, se comunica diretamente com os membros da igreja e de repente o membro da igreja pega o valor correspondente à sua oferta missionária e encaminha direto para o missionário? Essa pergunta é muito boa, porque é preciso que os membros sejam orientados a centralizar suas ofertas no conselho. Não adianta o membro dar a oferta direto para o missionário, senão a igreja não vai poder ter orçamento nem honrar seus compromissos com os missionários, e às vezes é o mesmo missionário. Então, cabe 2 considerações aí, 2 providências. Primeiro, contatar o missionário, que isso é antiético, está contrariando a própria orientação da igreja local, ao
solicitar oferta ou aceitar oferta direto de irmãos da igreja. Ele deve ensinar o irmão a fazer o certo, que é melhor para ele, porque um irmão que contribui na igreja, ele contribui mensalmente. Um irmão que contribui para o missionário diretamente, isso é algo esporádico. A maior ilusão que tem para os missionários em relação a sustento missionário é sustento pessoal. Nada em missões falha mais do que o sustento de indivíduos para com missionários. Eu tenho tido muitas experiências nesse sentido, pessoas que levantam a oferta com indivíduos e a cada 6 meses eles têm que levantar a oferta de novo, porque não dura nem 6 meses o compromisso de indivíduos. Ao passo que as igrejas não. Os indivíduos mudam, mas as igrejas não. É um sustento muito mais seguro. E os membros têm que ser orientados a que não estejam pulverizando a oferta, mas concentrando na igreja. Ok, vou chamar o pastor Nivaldo, vai estar nos falando sobre conselho missionário. Temos então aí esse período de 40 minutos para falarmos desse tema importante e depois vamos estar falando também sobre oração e batalha espiritual. Amém. Bem, antes da gente tratar dessa questão do conselho missionário, eu queria dizer para os irmãos o seguinte. A gente vem para um congresso como esse, nós recebemos uma série de estímulos, de incentivo, de encorajamento, e a gente vê que tudo que nós ouvimos aqui, tanto nas plenárias como nos minicursos ou nos seminários, nós vemos que é o ideal, né? Que nós ouvimos aqui aquilo que é o ideal, que deveria estar acontecendo nas nossas igrejas. Mas segunda-feira está todo mundo no real, na realidade de cada igreja. Então a gente sai daqui com uma mentalidade do que é o ideal, mas a gente chega nas nossas igrejas e a gente tem uma outra realidade. O que fazer com isso? Não adianta brigar com o pastor, não adianta brigar com os membros, não adianta fazer nada disso. O que a gente tem que continuar, o que a gente tem que fazer é continuar, perseverar, e trabalhando, e orando, e fazendo o que nós temos que fazer. O que eu digo é que nós temos que abrir portas. Nós, os membros, né, aqueles que são líderes de conselhos missionários aqui, ou que trabalham na área de missões, devem estar abrindo portas. Vai abrindo as portas devagar. Vai comendo pela beirada. E aí, né, as coisas vão acontecer. Porque mais interessado do que qualquer um de nós em que as nossas igrejas se tornem igrejas missionárias do ponto de vista bíblico, está o próprio Deus. Então, se nós formos fiéis a Deus e agirmos de acordo com própria palavra de Deus, nós vamos ver as coisas acontecendo. Essa é a palavra de estímulo, de ânimo, porque eu sei que nós vamos, os que são líderes de igrejas, ou mesmo pastores, né? Porque dependendo do sistema de governo, a gente não pastoreia sozinho. E às vezes nós pastores chegamos nas nossas igrejas e o nosso desejo é de colocar o que é o ideal que nós ouvimos, mas a gente encontra dificuldades, encontra barreiras, encontra resistências. O que nós precisamos é continuar, nós não podemos desistir. A palavra-chave é não desistir, é perseverar. Então vamos em frente. Vamos conversar um pouquinho sobre conselho missionário. Você tem aí nesse manual uma série de informações sobre o conselho missionário, o papel do conselho missionário, como formar um conselho missionário. Nós não vamos nos ater a esse manual que você tem nas mãos. Nós vamos falar um pouco a respeito da nossa visão e da nossa compreensão do conselho missionário dentro da igreja local. Primeiro, conselho missionário é de extrema importância numa igreja local. A questão da terminologia aí não é o interessa. Se é Secretaria de Missões, Ministério de Missões, Conselho Missionário, não interessa muito. O que interessa é que precisa
ter em cada igreja local eu vou usar a terminologia conselho missionário, um conselho missionário. Todo pastor que tem o desejo e a vontade de ver a sua igreja se tornando uma igreja missionária, vai abrir as portas e vai dar espaço para que seja formado um conselho missionário dentro da sua igreja local. O conselho missionário, ele pode ser formado, o número de pessoas, isso muda de igreja para igreja. A nossa realidade lá, nós somos em 12 pessoas. E esse conselho missionário, ele tem uma diretoria. Então, no nosso caso lá, nós somos em 12 e nós temos uma diretoria do conselho missionário que é composta de um presidente, de um secretário e de um tesoureiro que forma a diretoria do conselho missionário. Então, como é que você pode estruturar um conselho missionário? Número de pessoas varia de igreja para igreja, mas é importante que se tenha um conselho missionário. Uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: para fazer parte do conselho missionário, uma das coisas fundamentais é que aquele irmão, aquela irmã tenha um chamado para aquilo. Essa é uma das coisas fundamentais, porque nós não temos pessoas que têm um chamado para trabalhar com as nossas crianças. Nós não temos pessoas que têm um chamado para trabalhar no ministério de louvor. Nós não temos pessoas com um chamado para trabalhar na diaconia da igreja. Nós precisamos ter pessoas com chamado para o ministério de missões dentro da igreja. Porque se essa pessoa não tiver um chamado, ela não vai perseverar. E eu quero dizer para vocês que o trabalho missionário dentro da igreja, ele é muito trabalhoso. Quando a gente começa a ver o que é o papel de um conselho missionário, o que pode e deve um conselho missionário fazer, nós vamos ver que isso é muito trabalhoso e é preciso perseverar. Primeiro, precisa perseverar na oração. Se o conselho missionário tem uma reunião de oração, e deve ter, então esse irmão precisa perseverar, já começa perseverando. E se não tiver o chamado, ele não vai perseverar. Alguns membros do conselho missionário, dependendo do dia e da hora que você marca a reunião de oração, ele não pode ir. Mas há uma diferença entre não poder e não querer. Então, o membro do conselho missionário precisa ter um chamado para aquele ministério dentro da igreja local. Isso é importante. Qual o melhor momento de você formar um conselho missionário? Eu não sei qual que é a realidade dos irmãos. Eu vou dizer, vou partir do princípio de que não está começando agora. O melhor momento de você formar um conselho missionário é você organizar uma primeira conferência missionária. Os desafios virão durante a conferência missionária e você desafia aquelas pessoas que estão tendo o chamado de Deus para se envolver naquele ministério. E aí você começa o conselho missionário e vai ordenando as coisas, organizando até você chegar num número ideal. Então, a primeira coisa importante no conselho missionário: tem que ter um chamado para isso. Senão não aguenta, senão não suporta a pressão e a carga. Nós lá tivemos muitas pessoas que vieram e que desistiram, porque não se encaixaram, não sentiram prazer, não sentiram alegria, porque Deus tinha um outro ministério para ele. Mas nós temos pessoas que estão conosco lá no Conselho Missionário há 12 anos, há 13 anos. 4 ou 5 pessoas do Conselho Missionário, desse número de 12, estão há 10, 12 anos no Conselho Missionário. E são os mais ativos, são os mais prontos, que não falham nas reuniões de oração, porque tem um chamado para fazer aquilo. Essa é a primeira coisa importante. Qual que é o papel do Conselho Missionário dentro da igreja? O que o conselho missionário faz? Qual é a função? Qual é a atividade? Quais são as ações do conselho missionário? Eu coloquei algumas aqui. Primeiro, o conselho missionário tem a função, a responsabilidade de gerenciar, de administrar todo o envolvimento de missões dentro da igreja.
É o conselho missionário que vai administrar, vai gerenciar e que vai trabalhar toda a questão missionária dentro da igreja local. Então, quais são algumas das funções do conselho missionário? Eu penso que o conselho missionário tem que ter uma filosofia. O conselho missionário ele precisa determinar qual é o chamado de Deus para aquela igreja. Por exemplo, no nosso caso, eu acho que uma filosofia que todo conselho missionário tem que ter é Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O conselho missionário tem que levar para a igreja, para entender que ela foi chamada para espalhar a glória de Deus em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. E isso deve ser feito simultaneamente. Talvez, às vezes, em Jerusalém, o foco que Deus está dando para o conselho missionário seja, por exemplo, prostitutas. É um foco dentro de Jerusalém. Às vezes, na Judéia, esse foco seja outro. Talvez seja meninos de rua. Então vai apoiar projetos que estão envolvendo meninos de rua. Às vezes na sua Samaria sejam os indígenas. Então vai focar, quando se pensar em Samaria, que é aquela área, geograficamente falando, um pouco mais distante, talvez pense nas tribos indígenas dentro do nosso país. E quando você pensar nos confins da terra, quem sabe o foco que Deus dá a conselho missionário seja uma nação, seja um povo, seja uma etnia. Então o conselho missionário tem que ter uma filosofia, e a filosofia é que vai determinar as ações do conselho missionário. Se nós temos como foco tribo indígenas, então nós vamos canalizar intercessão, nós vamos canalizar informação, nós vamos canalizar recursos financeiros para aquilo lá. A verdade é o seguinte, nós não podemos fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e nem podemos fazer todas as coisas. A minha igreja tem um chamado para fazer determinadas coisas, a sua igreja para outras coisas, a outra do outro. E assim todos os segmentos da sociedade serão alcançados. Então tem que ter uma filosofia, que é Atos 1:8, mas dentro da filosofia de Atos 1:8 você pode ter alguns focos específicos que Deus está chamando para que haja envolvimento maior. Há algum tempo atrás, na nossa realidade, Deus nos deu um seguinte foco para os confins da terra, de nós apoiarmos os missionários autóctones. O que são os missionários autóctones? São aqueles da própria terra, são os nativos. O missionário chinês, o missionário lá da sua própria terra. É o nacional. Então o que nós começamos a fazer? Nós começamos a pesquisar e a descobrir onde estavam missionários autóctones que estavam precisando do apoio da igreja brasileira. Como é que nós fizemos isso? Através das agências missionárias responsáveis, que a gente tem uma confiança, que a gente tem credibilidade. A partir disso, nós adotamos um missionário em Bangladesh, adotamos um pastor na Albânia, adotamos um missionário em São Tomé e Príncipe, adotamos um missionário nas Filipinas, adotamos um missionário em alguns lugares como esse, da terra. Por que Deus nos deu esse foco? Por uma questão estratégica. Se você apoiar o missionário nacional, o que vai acontecer? O evangelho vai chegar na sua nação com maior rapidez, porque ele já está aculturado, ele conhece a língua, ele sabe de tudo. E um missionário nacional, ele vai custar 1/3 do missionário estrangeiro. Agora, o conselho missionário tem que ter a seguinte visão: se ele tem alguém na igreja que tem um chamado para ir para a China, o que a igreja tem que fazer com aquele irmão é ele devidamente preparado, pronto, mandá-lo para a China.
porque é lá que Deus vai usá-lo. Mas nós não podemos deixar de lado essa estratégia de apoiarmos os autóctones. Então, quando pensamos em Confins da Terra num tempo atrás, a nossa visão, ela caiu, nem estamos nos voltando mais especificamente para os autóctones. É uma forma que Deus nos deu de como nós podemos chegar nos confins da terra. Então tem que ter essa filosofia. O conselho missionário tem que ter visão. Eu não estou falando visão, estou falando visão de saber que a igreja tem que ser uma igreja missionária. Tem que ter visão, tem que ter sonho. O conselho missionário tem que sonhar. Tem que ter um sonho no coração. Nosso sonho é dentro de 10 anos apoiarmos 50 missionários. Nosso sonho é dentro de 2 anos nós adotarmos um povo não alcançado e enviarmos os missionários necessários para alcançar aquele povo. É sonho. São alvos, são metas. E esse é um papel do conselho missionário, fazer a igreja sonhar. Fazer a igreja pensar que ela pode, em pouco tempo, chegar em determinado lugar. Que ela pode em pouco tempo chegar e ter ali o apoio, o sustento de tantos missionários. O conselho missionário tem o papel de fazer a igreja sonhar em que as vocações dentro da igreja sejam levantadas. Porque quando a igreja começa a fazer missões, Deus começa a levantar os seus próprios filhos dentro da igreja. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer com os pais. Os pais nas nossas igrejas precisam estar preparados para dar os seus filhos para a obra missionária. Se você chegar na sua igreja e perguntar qual pai, qual mãe ora para que seu filho seja missionário, se alguém levantar a mão, você dê glória a Deus. Porque os pais não oram e não esperam que seus filhos sejam missionários, por causa um pouquinho daquilo que a gente colocou antes de ontem. Mas nós precisamos mostrar para os pais que, na medida em que a igreja avance missões, Deus pode chamar o seu filho. E se você não estiver preparado, você pode ter um ataque cardíaco. Na hora que ele falar, papai, Deus está me chamando, sonhou para ser médico, para ser advogado, para ser tudo, menos para ser missionário. Estou certo ou estou errado? Sim ou não, irmãos, como diz um pastor aí, sim ou não? Isso é papel do conselho missionário. Vocês entendem a importância do conselho missionário? Quem é que vai gerar isso no coração da igreja? Quem é que vai tirar esses temores do coração da igreja? É o conselho missionário que vai fazer esse trabalho através da oração, da informação, da conceituação, de passar conceitos para a igreja. O conselho missionário é responsável pelas finanças missionárias. E aqui nós temos uma prática lá. E ela é uma forma de nós fazermos, não estou dizendo que é a única, são várias maneiras, mas lá as finanças do conselho missionário são separadas das finanças da igreja. Totalmente separadas. É uma outra conta bancária, é o presidente e o tesoureiro que assinam os cheques do que diz respeito a missões. O tesoureiro da igreja nem sabe quanto que entra de missões. Sabe porque a gente comunica, informa e etc. Mas é totalmente separado. Isso em algumas igrejas é muito complicado, é muito difícil, por causa... Que nem pode, né? Nem pode. Então, agora aqui está uma coisa interessante. Os pastores que estão aqui, eles precisam entender que o conselho missionário precisa ter uma certa autonomia. Se o conselho missionário não tiver uma certa autonomia, emperra o trabalho do conselho missionário. Vou dar um exemplo para vocês. O conselho missionário de uma igreja recebe o pedido de apoio de um missionário.
avalia esse missionário, manda carta para a igreja desse missionário na área de adoção, manda carta para a agência missionária, pesquisa o caráter, pesquisa a integridade, pesquisa o projeto, percebe que o projeto é um projeto sério, que naquele lugar realmente há necessidade da pregação do evangelho, e o conselho missionário faz todo esse trabalho. Se ele não tiver autonomia de bater o martelo, e essa autonomia for da diretoria da igreja, ou do pastor da igreja, ou do conselho da igreja, lá naquela esfera da vida da igreja, as pessoas não passaram, esse missionário não passou pelo crivo, e alguém pode levantar, não, acho que não é bem assim, vamos deixar para mais tarde. Então nós lá temos autonomia de adotar o missionário depois de passar por todos os crivos que nós passamos para adotar um missionário. Então, o conselho missionário precisa ter uma certa autonomia para fazer o seu trabalho. Ele é responsável pelas finanças. É ele que determina quanto vai dar para cada missionário, é ele que determina o que vai fazer com cada missionário, é ele que envia o dinheiro para o missionário. E é por causa disso que nesses 15 anos nós nunca atrasamos nenhum mês o sustento dos missionários que nós apoiamos. Por quê? Porque ainda que muitas vezes o caixa da igreja estava baixo e até no vermelho por uma razão ou outra, você tinha o suporte da oferta missionária. Você tinha, porque como é que a igreja, a tesouraria da igreja vai tirar 5, 6, 8, 10 mil reais de uma conta que está vermelho? Misturou tudo e uma conta que está em vermelho. Então, o fato de estar separado, você de uma forma estrutural, aí eu estou falando do ponto de vista estrutural, você não tem problema em manter. Nesses 15 anos nós nunca atrasamos o salário de um missionário. E nós temos missionários que estão adotados por nós já há 10 anos, 12 anos, nunca atrasamos. Então, o conselho missionário é responsável pelas finanças, e isso exige o quê? Credibilidade, responsabilidade, exige trabalho, exige controle, seriedade. Quer dizer, nós não pagamos todo o dinheiro que entra para missões, vai para o banco. E todo dinheiro que sai com cheque, com cópia, com 2 assinaturas e etc. Os financeiros, tanto da igreja quanto do conselho missionário, são diferentes. Mas aí como procede de da igreja seria um só, mas para 2 contas diferentes. Eu posso abrir quantas contas eu quiser em bancos diferentes, mesmo que seja separado. Então nós abrimos conta no banco com Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Maringá / Missões. E a tesouraria da igreja tem a conta em outro banco. Então não tem problema. Nada de errado com isso. Nada de errado. Eu estou dizendo que eu estou passando um modelo que nós temos que eu acho que é o que dá mais segurança para o próprio conselho missionário. Mas nada de errado com isso. Por exemplo, eu sei que as igrejas elas têm um orçamento anual e elas então distribuem verbas para os departamentos da igreja. Nada de errado com isso. Na realidade, se vai estar centralizado num caixa único ou não é o principal. Por exemplo, lá na igreja, em todos esses anos que nós estamos fazendo missões, desde quando fomos organizados como congregação em 1991, faz 14 anos, nós nunca atrasamos também os missionários. E nunca foi uma conta separada, sempre foi uma conta única, apenas tem o controle financeiro e o que é de missões é usado em missões e o conselho missionário tem acesso às entradas de missões e o tesoureiro faz todos os relatórios do que entra em missões e do que é gasto e repassa também o dízimo
dos dízimos para a conta de missões. Então, a forma que vai ser feita não é importante. O importante é o conteúdo de uma filosofia em que o que entra de missões é gasto em missões, e o Conselho Missionário, juntamente com a liderança da igreja, de acordo com o governo eclesiástico, vai estar destinando isso. Certo. Pode, não tem nada de errado que ele faça parte do Conselho Missionário. Então, irmãos, não importa a forma, importa a seriedade com que... Então, o dinheiro de ofertas missionárias é sagrado. Os dízimos também. Papel do Conselho Missionário. Qual que é a outra função do Conselho? Adoção de missionários. Porque você adota missionários de outras igrejas, de várias agências missionárias, para apoiar aquele projeto. Isso é papel do Conselho Missionário. E tem que ser um trabalho assim, bem feito, exatamente para nós não incorrermos no erro de adotarmos alguém que vá nos dar trabalho. Por exemplo, nós apoiávamos um missionário na China durante algum tempo. Ele chegou, uma pessoa muito carismática, nós estávamos no começo da caminhada missionária, uma pessoa muito carismática, um projeto lindo, ele falava das coisas que aconteciam na China, e etc, etc. A igreja se apaixonou e ali em meia hora nós vamos começar a te apoiar e tá. E isso foi durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E começamos sempre mandando. De repente nós ficamos sabendo que ele já fazia 1 ano que ele estava no Brasil, que já tinha saído da missão pela qual ele estava, que ele não tinha mais nada a ver com missões. Ele estava dando aula de inglês numa escola e continuou recebendo as nossas ofertas. Quer dizer... então, por isso é que nós precisamos ser muito criteriosos na adoção de missionários. Esse é um papel importante. É por isso que vocês têm que entender a importância do Conselho Missionário. O pastor não tem jeito de fazer isso, dependendo do tamanho da sua igreja, dos ministérios, ele não tem jeito. Então, o que nós fazemos para adotar um missionário? Eu vou dar um modelo. O apoio para nós, o apoio de missionários, ele chega das mais diferentes fontes. Chega da igreja do próprio missionário, chega do próprio missionário, chega da agência missionária, chega de um irmão que foi conhecer o missionário e veio e fala, olha, conheci fulano de tal, blá, blá, blá. Chega das mais diferentes maneiras. Quando chega um pedido, nós consideramos na reunião do Conselho Missionário. E aí o segundo passo é mandar uma carta para a igreja dele e também mandar uma carta para a agência missionária que ele está ligada. Se for missão transcultural, irmãos, eu recomendo que você não apoie missionário que não esteja ligado a uma agência missionária ou que tenha um ministério forte por trás. Não podem ir sozinho, freelance, achar que não tem jeito. Eles têm que estar debaixo da cobertura de um ministério. Então, se é transcultural, nós mandamos a carta para o pastor e mandamos uma carta para o diretor daquela agência missionária, dizendo que estamos num processo de adoção, queremos ouvir, queremos saber qual a sua opinião sobre o caráter, integridade, ministério, O pastor vai responder, o diretor da missão vai responder, e se houver o aval dos dois, nós mandamos uma ficha cadastral para o missionário. Ele preenche essa ficha cadastral, tem todos os dados pessoais, treinamento, capacitação, projeto, quanto que ele vai precisar, quanto que ele já tem, essas coisas todas aí. Aí vem essa ficha e nós avaliamos a ficha, e se há no coração do Conselho Missionário a direção de Deus para continuar o processo de adoção, se ele ainda está no Brasil, a gente chama o missionário para vir a Maringá. E aí nós conversamos com ele. Tem um encontro com o Conselho Missionário, e aí ele não vai pregar na igreja, mas ele vai ter uma voz na igreja. Nós vamos apresentá-lo
nós vamos dizer, olha, esse é o missionário fulano de tal, ele tem um chamado para tal lugar, o ministério dele é esse, e ele vai dar uma saudação para a igreja. Ele fala com a igreja, ele dá uma saudação, ele dá uma palavra para a igreja. Por que isso? Porque a hora que nós levarmos a igreja, olha, precisamos orar pelo João, que está lá no povo Tremembé. A igreja sabe quem que é o João. A igreja, o João não é um desconhecido. O João é alguém que a igreja, no mínimo, ouviu e no mínimo orou naquele dia pelo João. E a partir desse encontro, então, é que o Conselho Missionário decide pela adoção e o quanto vai ser financeiramente a participação do Conselho Missionário. Vocês acham que isso dá trabalho? Vocês estão entendendo a importância do Conselho Missionário? É muito importante um Conselho Missionário. Outras coisas que o Conselho Missionário tem que fazer. Ele é responsável por todo o processo de informação na igreja. Todo o processo de informação, a igreja tem que partir do Conselho Missionário. O Conselho Missionário tem que pesquisar, tem que saber o que está acontecendo, tem que saber o que está acontecendo no mundo, nas tribos, nas cidades, e está informando a igreja. Isso é apenas uma ficha cadastral do missionário ali. Tem que colocar lá os dados exatamente do missionário, o que ele está fazendo, o trabalho dele. O que muita gente acha é apenas colocar fora onde ele está, a família, há quanto tempo ele está, já é o suficiente. E esquece de dizer o preparo dele, esquece de dizer qual é o objetivo dele e quais são os filhos que ele tem também. Essa informação ela é alimentada permanentemente. Se o missionário mandou uma carta, a igreja precisa tomar conhecimento do que está acontecendo. Bom, o Conselho Missionário é responsável pelo movimento de oração na igreja pela intercessão. É o Conselho Missionário que gerencia, que administra e que gera esse movimento de intercessão na igreja, através das mais diferentes maneiras de fazer, gerando na vida da igreja um movimento de oração. No nosso caso lá, nós temos a reunião semanal do Conselho Missionário, que onde toda a igreja é convidada para participar. Nós temos um encarte dentro do boletim que vai ali uma carta do missionário e no verso os pedidos de oração de cada dia da semana. As células, os grupos caseiros que tem, cada grupo caseiro adotou um missionário para orar e para se corresponder com ele. Com isso você vai gerando um movimento de oração dentro da igreja a respeito do missionário e das necessidades missionárias. Isso é papel do Conselho Missionário. Isso é função do Conselho Missionário. Outra coisa que é função do Conselho Missionário é a adoção de povos. É interessante a igreja adotar um povo. Isso há uns 5, 6 anos atrás foi muito enfatizado. E nós, em função disso, adotamos o povo Tremembé, que é uma tribo indígena que está no litoral do Ceará, 3.200 índios, que era considerado um povo não alcançado. Foi a igreja que escolheu, não foi o Conselho Missionário. O Conselho Missionário lançou a ideia e a igreja, em escrutínio lá, votando, a igreja escolheu o povo Tremembé. Estamos lá há 7, 8 anos, já estamos com trabalho implantado de educação escolar, com igreja implantada, batizamos os primeiros 4 o ano passado, e ainda que eu sou presbiteriano, batizei no mar, mas tirei as fotografias, levei para a liderança, não me encheram as paciências, mas batizei lá. Então, a adoção de povos é uma coisa muito importante. Acho que eu tenho que explicar porque eu batizei no mar, né? Não, é que essa tribo que nós trabalhamos, o grupo que nós trabalhamos fica na frente da praia.
E eu batizei naquele lugar porque era muito simbólico. A primeira vez que nós fomos lá, foi muito complicado entrar, não queriam deixar a gente entrar, mas estava mais um obreiro da igreja, mais um irmão lá de Fortaleza, e naquele lugar ali em frente àquela praia nós oramos e declaramos o governo de Deus sobre aquela tribo. Então batizar os primeiros 4 ali no mar, com aquelas ondas bonitas, é uma praia muito linda, tinha esse simbolismo, né, dos primeiros frutos serem batizados naquele lugar onde a gente orou ali. Nós estamos lá por dentro do mar, a onda vinha, cobria, e eu esperava a onda baixar, e eu dizia, está batizado em nome de Jesus, senão dava... Bom, a adoção de povos, isso é muito importante. Nós temos um número grande de povos aí, que precisam ser adotados. E a igreja pode adotar um povo, começar a orar, interceder. Deus vai levantar o missionário, o casal de missionários, ou a equipe de missionários para ir especificamente aquele povo e começar a evangelizar o povo. E isso é papel do conselho missionário. O papel do conselho missionário é cuidar dos vocacionados. Vocês lembram que eu falei que quando a igreja começa a fazer missões, Deus começa a levantar vocações? Nós estávamos no 5º ou 6º congresso, acho que um pouco mais, e todo congresso de missões a gente faz aqueles desafios, apelo, vinha um monte de jovem, de homens, de mulheres, e com aquele sentimento de que Deus estava chamando, a impressão, aquele friozinho na barriga, que Deus estava chamando, e Deus falou assim para mim muito claro: o que é que vocês estão fazendo com esses que eu estou chamando? Qual que é a nossa prática para nós mandarmos um missionário ou alguém para um seminário? Normalmente é assim, chega o jovem e fala: olha, Deus está me chamando. Estou sentindo aqui um frio na barriga, que Deus está me chamando para missões ou para o ministério. O que normalmente a gente faz? Normalmente a gente, graças a Deus, que bom, aleluia, que bom, e aí vai, daí 6 meses manda para o seminário, ou manda para a agência missionária. Hoje nós temos dentro da igreja um curso chamado CTV, Centro de Treinamento de Vocacionados. Ninguém vai para um seminário e ninguém vai para um treinamento específico de missões sem passar pelo CTV. O alvo do CTV não é prepará-lo para o campo missionário. O alvo do CTV é solidificar o chamado. Então você começa uma classe com 20 alunos, termina com 3. Naqueles 2 anos, mas aqueles 3 permanecem, porque sabe que Deus não tem outra coisa para eles a não ser o ministério. E aí, se ele tem um chamado então é solidificar o chamado e dar uma direção, e Deus dar a direção durante esse tempo de curso, onde? Crianças, prostitutas, indígenas, mundo muçulmano, onde? E aí, então, se é indígena, você vai mandar para uma agência que dá o treinamento específico para indígena. Se é mundo muçulmano, você vai mandar para uma agência que ele tenha preparo para o mundo muçulmano. Mas ele fica 2 anos ali dentro da igreja. Por quê? Porque quem tem que confirmar o chamado é a igreja. É a igreja que confirma o chamado daquele irmão, daquela irmã para a obra, para o ministério. Porque nós estamos cansados de chegar lá, gente sentar na nossa mesa e dizer: e o teu pastor? Meu pastor, ele não dá muita bola, ele não se importa muito. Meu filho, então volta para a tua igreja, acerta com o teu pastor. É a tua igreja que tem que te mandar. Quem envia, gente, é a igreja. A agência missionária é uma ferramenta importante no mundo de missões, mas é um braço da igreja. Não é a agência missionária que manda, quem manda é a igreja. Quem reconhece a vocação é a igreja. Quem sustenta é a igreja. Quem dá os missionários é a igreja. Por isso que esse trabalho do conselho missionário com o vocacionado, então, durante esses 2 anos, ele vai estar dentro da igreja. No nosso caso, é uma aula só semanal, porque ele estuda, porque ele trabalha. É uma aula semanal. Durante 2 anos, ele vai ter leituras, vai ter tarefas, tem as matérias específicas que ajudem na direção
da solidificação do chamado. No meio do ano, no mês de julho, que é o período de férias, nós saímos com eles para uma experiência de campo missionário de uma semana de 10 dias, e nós vamos lá no lugar ruim mesmo, onde tem que dormir mal, onde tem que comer mal, tem que lavar o banheiro, tem que descascar batata, tem que fazer comida, tem um monte de coisa para fazer. Porque aí ele vai entendendo um pouco o que significa ser missionário. Ninguém está falando que o missionário tem que passar situações de penúria, mas ele pode ter que passar por situações de penúria. É verdade. A igreja que tem visão missionária entende completamente isso, compreende isso. A que não entende, tem que começar a entender. Tem jeito. Ele levantou lá, depois você. Fazer uma pergunta. A situação hoje da nossa igreja, nós temos vários trabalhos missionários em andamento, mas o Conselho Missionário tem uma demanda agora da liderança da igreja para a gente estar constituindo o conselho nesse momento, tá certo? E então tem um certo temor, né, de como lidar com esses missionários que estão no campo, que eles têm sido apoiados financeiramente, mas com pouco apoio nos outros aspectos, né? Alguns estão envolvidos em oração, a maioria é mais um apoio financeiro que a gente tem dado. Vocês têm alguma experiência, já viram alguma coisa desse tipo? Assim, como o Conselho deve lidar agora com esses missionários? Porque a estratégia, efetivamente, de missões para a igreja começa a ser discutida só nesse momento. Mas vários trabalhos que estão em andamento têm sucesso, outros a gente nem sabe, né? Nós vamos começar a conversar e a monitorar essas pessoas agora e apoiar agora, efetivamente, né? Não sei se vocês têm alguma experiência, se tiver, poderia compartilhar, por favor? Eu penso o seguinte, o missionário apoiado pela igreja, adotado, ele tem que prestar relatório do seu trabalho para a igreja, que a porta aí de entrada é o Conselho Missionário, tem que prestar relatório. Nós temos missionários que nós apoiamos que nós não conhecemos, mas nós temos o relatório permanente deles, daquilo que eles estão fazendo. Bom, mas e isso é verdade? Bom, aí, só se a gente for lá, e acho que deve ir lá. Mas hoje nós temos 26, 27 projetos, não tem jeito de você ir. Nem tem recursos para isso, porque 90% dos recursos são destinados ao campo missionário. Então alguns a gente consegue trazer da igreja, outros vêm de vez em quando, e outros é através de relatório. É a forma como a gente tem lá de poder ajudar. E a ideia de manter a correspondência com o missionário. É a forma como a gente tem de poder monitorar os missionários e se relacionar com eles. É interessante, mas nem sempre é possível, porque se o obreiro está próximo, ele pode vir, mas se ele está distante, não dá para custos. O obreiro que está, por exemplo, em Roraima, já não é possível, porque o custo é muito alto para trazê-lo com muita frequência. E nós temos a experiência de termos parceiros nacionais em países fechados. Então nós temos
missionários que estão em países fechados. E como nós controlamos isso? Nós controlamos periodicamente, quando o missionário vai para o sudeste da Ásia, nós temos missionários indo e vindo, aí um missionário experiente, e de preferência que seja um missionário que está acostumado a treinar ou acompanhar outros missionários, ele vai e checa o projeto, orienta o missionário e pastoreia também e dá o relatório para a igreja. E as missões que eles pertencem, esses missionários nacionais, mandam relatórios com os dados e fotos do trabalho que é feito. E missionário que não manda relatório deve ser cortado, porque a igreja não pode continuar investindo sem saber o que está acontecendo. Se não está mandando relatório, alguma coisa errada está acontecendo. O missionário tem que ser educado a informar a igreja, porque senão a igreja vira só um banco de missões. Dá o dinheiro e não sabe o que está acontecendo, todo mês dá o dinheiro, e a função da igreja é fazer missões para o bem do missionário e o bem do campo. Porque se não houver a informação e a retaguarda, eu vou estar entrando nesse assunto de batalha espiritual daqui a pouquinho, o missionário não consegue ter sucesso no seu trabalho no campo e a igreja não cresce se formando. Mas nós vamos estar deixando as perguntas para o final, e no final de tudo ainda tem um brinde para vocês, o DVD, vai dar certo. Hein? Você quer só fazer um comentário? Eu queria dar os parabéns ao Nivaldo pela visão do Conselho Missionário na questão de treinamento dos vocacionados. E eu falo pela nossa realidade de Igreja Batista, que há um hiato, uma falha nesse processo do nosso lado, das nossas igrejas, porque os pastores batistas, na sua maioria, o Armando sabe disso, eles não sabem o que fazer com os vocacionados dentro da igreja. Então, quando o vocacionado chega na agência ou na missão, muito trabalho que a agência tem que fazer poderia ter sido feito na igreja local, pelo próprio pastor ou pelo conselho missionário. Então, quando ele coloca aqui, isso é muito importante, isso vai ter reflexo no futuro, no campo, e ele coloca um período de 2 anos que a pessoa vai passar, acompanhamento à vida devocional, caráter, vida com Deus e trabalhos práticos. Hoje, eu estou falando da nossa realidade, alguns missionários têm dificuldade de discipular, não aprenderam a discipular e têm dificuldade no campo. Então, que a gente ganhe essa visão, todos nós também, os pastores, e o conselho tem essa responsabilidade. Uma coisa, Nivaldo, que eu acho difícil também, e precisa trabalhar isso, é o pastor dar essa autonomia ao conselho, para que ele esteja interferindo nesse preparo dos vocacionados. Acho que a gente tem que trabalhar essa ideia e orar bastante para dar essa credibilidade ao Conselho Missionário. Ok. Vou encerrar essa questão do Conselho Missionário com o último item. Conselho Missionário precisa valorizar quem contribui. Conselho Missionário, nós chamamos de sócios mantenedores lá. Conselho Missionário precisa valorizar o sócio mantenedor. Acho que eu falei um pouquinho disso ontem aqui. Ou antes de ontem. Precisa valorizar. O Conselho Missionário precisa saber o nome de cada um que contribui com a obra missionária. O sócio mantenedor tem que entender que ele não é um anônimo dentro do pelo Conselho Missionário, que ele não é uma pessoa desconhecida. Valorize o sócio mantenedor com correspondência. Na hora que ele chega para pegar o envelope dele, para entregar a sua oferta, se é essa a metodologia que você tem, nós fazemos os finais de semana missionário, nós até há pouco tempo atrás, até o ano passado, o final de semana missionário, que é pós o Congresso de Missões, o sábado, nós reunimos os sócios mantenedores e o preletor falava para o sócio mantenedor. E falava para o coração dele: queria que você soubesse que a sua oferta de amor tem feito isso. Quer dizer, nós temos que valorizar o sócio mantenedor. E aí cada um de nós, nas nossas igrejas, podemos descobrir a melhor forma de fazer. Mas no mínimo
no mínimo, o Conselho Missionário tem que mandar uma carta para o sócio mantenedor, no mínimo a cada 2 meses. E dizer para ele da importância da oferta dele, pastoreá-lo, encorajá-lo, dizer o que significado da oferta dele no mundo de missões. Amém. Muito bem, você pode estar conversando com o pastor Nivaldo e no final nós vamos tentar responder algumas perguntas antes do DVD. Não perca esse DVD, logo após a minha palavra vai estar sendo passado aí esse DVD. Enquanto o irmão vai preparar, nós vamos estar respondendo perguntas. E não se esqueça de ler e estudar esse material que é de primeira linha aí, 24 páginas sobre o papel, implantação e o funcionamento do Conselho Missionário numa igreja local, né, que vocês têm tudo por escrito aí na apostila. Tá? Páginas 63 em diante aí até 86. Bom, nós vamos estar falando sobre batalha espiritual e missões. A personalização nesse aspecto é transformar o membro de igreja num guerreiro de missões. O membro de igreja tem que entrar em campo. No campo missionário é igual campo de batalha. Nada se aproxima mais da realidade de um campo missionário do que um campo de batalha. Existe todo tipo de batalha acontecendo lá. Batalha psicológica, o choque cultural, a batalha do aprendizado da língua, a batalha da adaptação cultural, a batalha do ajuste da família, do relacionamento conjugal, da educação dos filhos, a educação formal e a educação como um todo, a guerra espiritual o tempo todo contra os demônios. Não quero aqui passar a ideia que atrás de cada moita no campo missionário existe um demônio, mas verdadeiramente é uma batalha terrível. Conheci um missionário anos atrás, e ele já estava há 86 a 90, começo de 93, no 87 ele foi para o campo, Ele já estava há 7 anos no campo. Final de 86 ele foi para o campo e nós estávamos no começo de 93. A história desse missionário. Ele foi enviado pela igreja local, a igreja impôs as mãos e se esqueceu. Mas ele não se esqueceu e foi, porque era um chamado muito forte, sobrenatural. Ele vinha de uma igreja pentecostal e foi parar numa tribo lá na divisa de Acre com Rondônia. E ele estava lá no campo e não tinha recurso nenhum. Então, ele voltou para tentar levantar sustento. A igreja novamente impôs as mãos sobre ele, voltou e não deram nada. Então, ele trabalhou um pouco. Ele tinha deixado um estacionamento, entendido como uma revenda de carros dele, para ir para o campo missionário. Aí consumiu dinheiro de reserva, acabou, e ele no campo insistindo lá. Ele voltava para Brasília, passava 4 meses, depois viajava de carona e guardava o máximo que podia do pouco dinheiro que ele juntava em 4 meses de trabalho, mais 4 meses no campo, uma cabeça brilhante. Ele aprendeu logo a língua, tinha ido muito bem lá no curso de linguística em Brasília, só que ele não conseguia nada no campo. Todo o material que uma ocasião ele juntou, ele estava viajando, lá tem que atravessar alguns rios de balsa. Ele estava viajando de ônibus e com todo o material linguístico dele, dos informantes, todas as palavras, todos os dados que ele tinha estavam ali na bagagem dele nesse ônibus. E aí de repente o ônibus vai entrar na balsa, e acaba o freio. E aí acaba o freio, e quando vai entrar na balsa, entra o motorista sozinho, né? Porque não é raro acabar o freio. Só que dessa vez o motorista foi pego de surpresa, todo mundo fora na hora de entrar na balsa, né? Mas as bagagens dentro do ônibus. E foi de uma tal maneira a velocidade que aquele ônibus pegou,
que o próprio motorista se apavorou e se jogou para fora e o ônibus entrou na balsa e mergulhou no rio. E aí todo aquele trabalho de anos foi embora, afogado nas águas do rio Madeira, e o missionário perdeu todo o trabalho. O missionário estava lá sozinho, mas não tinha sustento, não tinha nada, porque ele não tinha o apoio de uma igreja. Nós conhecemos esse missionário em 90 e começamos a orar por ele, mas ele estava tão arisco com o pastor, quando ele soube que eu era pastor, ele sumiu. Eu não quis ali conversa. Eu falei, cadê o irmão aqui? Estava pensando em até adotá-lo, uma outra irmã missionária tinha me apresentado, o sujeito sumiu. Tão arisco que ele estava. 3 anos depois eu fiz o CLM em 90, a primeira etapa, naquele tempo era dividido, hoje é uma etapa só, que é bem melhor. Mas eu fiz em 90, no período de férias, depois continuei trabalhando, aí consegui arrumar um outro período de férias em 93 para fazer pertinho da ida para o campo, porque em 93 íamos para o campo. Até fui colega do Paulo Botel aí em 90, depois fui aluno dele em 93, já tinha sido promovido a professor. E especificamente em 93 ele apareceu lá, o Alexandre Couto, que era conhecido como Alexandre Cacharari, tamanha a identificação dele com os Cachararis, chamavam ele de Alexandre Cacharari. E a vida dele, os Cachararis, solteirão, e não queria saber de nada. E nós, então, conversei com ele, gravei o testemunho dele, e nós começamos a orar por ele. E depois de um tempo, eu terminei o curso, voltei para a igreja, passei, na época era a fita cassete do testemunho dele, a igreja se sensibilizou e nós o adotamos como missionário no ano de 93, até hoje é nosso missionário, e Deus mudou a história desse irmão. Incrível. Ele que não conseguia desenvolver na linguística, progrediu, ele que não conseguia um informante, alguém que pudesse informar da língua, hoje ele tem. Ele que dizia que era solteiro convicto, e sempre que encontrava com ele eu orava por uma esposa, e no final da oração ele dizia, não é para orar assim não, eu estou bem sozinho. E aí hoje ele está casado com uma missionária alemã. Com 40 anos de idade ele casou com uma alemã, uma loiraça de 26 anos. Já careca, barrigudo, quarentão. 13 anos. 13 anos. Eu oro com unção mesmo. Casa mesmo. Não sou Santo Antônio, mas... agora vai nascer a filha dele, a esposa está grávida de 7 meses já. Então, Deus mudou a história desse irmão. Nós passamos a sustentá-lo, ele deixou de ir de carona, ele tinha pego tantas malárias que o médico que o atendeu a última vez em Porto Velho falou, olha, você nunca mais pode voltar na aldeia, porque você não tem mais fígado, próxima malária que você pegar, você morre. E ele continuou no campo e nós começamos a orar por ele. E ele veio para Ribeirão Pires, numa viagem para estar conosco na igreja. Fiz todos os exames do fígado dele, 100% da função hepática. Deus o curou totalmente em resposta às orações da igreja. Ele passou a fazer um trabalho de linguística, comprou laptop, Toyota, viaja para a aldeia, ajuda os índios, mudou a vida dele. Quando nós começamos a orar por ele, ele parou de apanhar do diabo, não que ele não fosse um homem de oração, mais do que eu, é um homem com tremendas experiências com Deus, que ele foi para os Cachararis sem nem conhecer os Cachararis, ele tinha tanta... intimidade com Deus, que quando ele estava numa conferência missionária na missão Antioquia, Deus mostrou num mapa do Brasil um ponto que não parava de piscar, e ele foi lá, era o mapa que o pastor Rinaldo de Matos estava mostrando das tribos não alcançadas do Brasil,
E aquele ponto que brilhava sem parar era a tribo Caxarari. Só tinha um número, né? Um número, não sei que número, 186, e aí ele foi perguntar para o pastor Rinaldo, o que é aquele número 186? É a tribo Caxarari. Aí o Espírito Santo falou, é para lá que eu estou te chamando. Ele queria ir para a China como missionário. E Deus mudou totalmente, ele obedeceu e foi. Mas mudou a história. Porque missões começa com oração, continua com oração, continua com oração e só termina com oração. Porque isso não é um chavão, é uma verdade. Porque o campo missionário é uma batalha espiritual. A oração é a chave. Quando nós oramos, Deus levanta obreiros. Essa história do povo Tremembé foi tremenda. Aconteceu conosco com o povo Banjar na Indonésia. Nós oramos num ano pelo povo Banjar. Deus abriu as portas através da Margareta, que é nascida na Indonésia e viaja frequentemente para lá. Deus levantou uma circunstância que ela conheceu uma pessoa lá que iria para esse povo. Hoje não estão mais lá, mas especificamente através disso Deus levantou uma missionária que iria para aquele povo que a Margareta conheceu lá, e nós sustentamos essa missionária. E depois Deus levantou um outro missionário para estarem trabalhando nesse povo, e esse povo ouviu o Evangelho como resultado da oração de uma igreja no Brasil que sustentou um missionário lá do outro lado do mundo para entrar num povo não alcançado, porque Deus responde a essa oração aí de Mateus. A oração é arma na batalha espiritual. Tudo que for colocado como oração, eu gostaria de acrescentar jejum. Porque só a oração não é suficiente. Jesus deixou bem claro isso. Ali em Mateus 17, 21, os discípulos não conseguem expelir um demônio. Marcos 9, 29, narra no paralelo, nos sinóticos a essa situação, ele não consegue expulsar o demônio. Por quê? Jesus deixa bem claro. Porque a fé de vocês é muito pequena. Mas Jesus explica, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. E no campo missionário, não basta orar, é preciso orar e jejuar. Paulo descreve o seu ministério em jejum muitas vezes. O despertar da igreja em Antioquia para missões se deu quando os 5 pastores da igreja estavam fazendo o quê? Orando e jejuando. Aí o Espírito Santo falou. Pedro estava jejuando e orando, e o Espírito mostrou aquela visão com todos os animais, para não separar puros e impuros mais, porque ninguém poderia dizer que era impuro o que Deus tinha purificado. Então Pedro vai e o Evangelho chega aos gentios na casa de Cornélio. Ágabo em jejum recebe a revelação do que iria acontecer. Paulo descreve o seu ministério em 2 Coríntios 11, em jejuns muitas vezes. E não era porque ele não tinha o que comer, não. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Fui justo e agora sou velho, e nunca vi o justo perecer ou mendigar o pão. Paulo não tinha problema de falta de comida, não. Mas Deus o sustentava. Mas ele jejuava com frequência. O Didaquê, um dos livros mais antigos, datado do ano de 95, descreve o estilo de vida dos cristãos, e eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana, fora as campanhas. Jesus orou 40 dias, assim como Elias, assim como Moisés, e Jesus orou no momento mais crítico de batalha espiritual. Então missões se faz com jejum e oração, e com a igreja que avança. Se a igreja não avançar, nada vai acontecer. Esse envolvimento missionário só ocorre quando há oração e jejum. Precisa personalizar a obra missionária, trazendo o missionário para que seja conhecido.
Pode-se adotar um missionário desconhecido quando ele está lá do outro lado do mundo e tudo bem, não dá para trazê-lo, é impossível trazê-lo. Mas caso contrário, ele deve estar na igreja. A igreja precisa conhecer, ele tem que ir na casa das pessoas, ele tem que se relacionar, ele tem que mostrar o seu projeto e enviar periodicamente relatórios. O momento missionário estimula a oração, momento de informação e oração, todos os cultos devem ter. Momento missionário, lá, 8 minutos é suficiente. Põe lá no retroprojetor, no data show, o que está acontecendo, pontos de oração, fotos, relatórios, notícias recentes do campo, necessidades de oração. A igreja ora naquele momento, com oração silenciosa ou estilo pentecostal, não importa. E depois alguém termina aquele momento orando por todos. E ao envolvimento, cartões de oração devem ser distribuídos. Se tem trabalhos nos lares, nós temos GPLs, grupos pequenos nos lares, né? Tem muitos nomes para isso. Então, entrega para cada GPL, cada grupo pequeno no lar, um cartão de oração por semana. E ele vai orando, pelo menos por 4 missionários por mês, ele vai estar orando, ou por povos. E a igreja vai entregando esses cartões para os membros também no culto, para que estejam orando pelo missionário na medida em que vão se envolvendo. O missionário também tem que ter o endereço dos irmãos e os irmãos os endereços dos missionários, e nós usamos o seguinte sistema: distribuímos um envelope não selado com o endereço do missionário para os irmãos, quem quer escrever cartas. E o missionário recebe aquelas cartas que é um bálsamo, né? É uma personalização, porque o missionário vai escrever de volta para aquele irmão e se torna um amigo, um íntimo daquela pessoa. E isso faz grande diferença. Por que a gente não entrega selada? Antes a gente entregava selada e jogava o selo fora, às vezes, o dinheiro, porque a pessoa não enviava a carta, né? Então, ele preenche a carta, quando a carta está preenchida, entrega na igreja, a igreja envia para o campo, porque às vezes o missionário está longe e custa caro. Então, irmãos, essa é a chave. Precisamos pedir obreiros, orar pelas igrejas, orar pelo conselho missionário, orar para que Deus abra as portas. Essa história que tem acontecido no mundo, cortina de ferro cai, resposta de oração. O mundo muçulmano vai cair como resposta de oração. A China se abriu e vai se abrir mais como resposta de oração. Deus está mudando tudo como resposta de oração. As portas de todas as tribos indígenas no Brasil vão se abrir nos próximos anos, como resposta da oração e do jejum do povo de Deus. A igreja deve ser convocada para estar jejuando e orando pelas dificuldades no campo. Quando nós fomos para o Xingu, a porta estava fechada. Líderes de missões vinham para mim quando eu falava, compartilhava nos congressos de missões: estou indo para o Xingu. Eles batiam no meu ombro e falavam: você é louco, você não vai entrar lá. Você não sabe que está fechado? Desde 78 ninguém consegue entrar. Mas eu dizia: não, mas Deus está me mandando ir para lá, então se está fechado, Deus vai abrir as portas. E eu tentei no começo com a minha igreja, mas a minha vida de oração, e não consegui. Até que eu tive aqueles 2 sonhos, um eu compartilhei ontem com vocês, aqui no grupo, e ontem à noite outro, e o significado era um só: o exército de Deus, que é a igreja, somente o exército de Deus vence os principados e potestades para que as portas se abram e as pessoas se convertam lá. O ministério dos missionários será tão eficaz quanto for a retaguarda de jejum e oração que ele receber. E as retaliações vêm para a igreja. Por isso que é importante que a igreja que faz missões se envolva em jejum e oração. Porque a guerra acontece lá no campo. Nós mandamos mísseis e bombas lá no campo. E o inimigo começa a atacar a igreja local. Coisas que não aconteciam antes começam a acontecer. A graça de Deus é maior. A unção de Deus é maior. Se vigiarmos, sem dúvida a igreja cresce, é abençoada. Mas eu digo para você, experiência própria, nós temos muito mais trabalho
do que igrejas que não fazem nada para ganhar pessoas para Jesus. Nós somos uma igreja muito ativa, mas eu mesmo, por ano, eu evangelizo mais de 1000 pessoas pessoalmente, porque muita gente passa pela minha mão como médico ali na cidade. Eu atendo muita gente e trabalho mais de 40 horas num único hospital particular da cidade. E especificamente é uma batalha, porque o inimigo não quer, mas Deus é maior. Nós começamos a enfrentar a guerra espiritual, começamos a orar e jejuar mais como igreja. E como igreja nós crescemos. E agora estamos prevalecendo, porque estamos com várias pessoas que aprenderam isso através da guerra espiritual em missões. Deus é aquele que abre as portas. Deus é aquele que supre. Grandes milagres nas finanças têm acontecido. É uma coisa tremenda como Deus responde realmente as nossas orações em missões, com milagres mesmo. Não tinha recursos e de repente Deus levanta. Nós, em janeiro teve o tsunami e nós estávamos com um déficit mensal em missões, usando uma reserva antiga para cobrir esse déficit mensal. E veio o tsunami e janeiro é o ano mais difícil nas finanças de qualquer igreja, pelo menos desde que eu me conheço como líder de igreja. Janeiro tem sido o pior mês em todas as igrejas que eu já passei. E em janeiro, naquele sufoco, veio o tsunami. Margareta foi na igreja e fez o desafio, mostrando as necessidades. Tinha que ir pessoas urgentes para a Indonésia para socorrer e para aproveitar essa porta aberta. Nós levantamos naquele mês, eu fiquei espantado, porque eu estava viajando naquela semana que aconteceu isso. Foi a única semana que eu consegui tirar férias nesse ano. E naquele ano. E especificamente, foi esse ano, o tsunami foi em janeiro. Tanta coisa aconteceu esse ano. Então eu estava só de férias naquela semana, então quando aconteceu esse levantamento da oferta, eu não estava. E depois me contaram que levantaram a oferta, e eu perguntei, quanto foi levantado? R$11.000. Uma única oferta. E nós deixamos bem claro, irmãos, não tire nem do seu dízimo, nem da sua oferta missionária, porque nós temos que pagar o salário dos missionários. Não adianta nada a pessoa dar uma oferta especial e depois descobrir a oferta missionária. Então Deus operou um grande milagre. Não tem ninguém rico na igreja. Em todos os lugares onde há contribuição, são os menos favorecidos que contribuem mais. Em todas as esferas da ação social secular, até a igreja, são aqueles que têm pouco que dão mais. São as viúvas pobres que fazem missões. A minha renda pessoal é a maior da minha igreja. E não é muita, porque eu não posso trabalhar com os meus colegas que trabalham em 4, 5 empregos e fazem aqueles 70, 80 horas. Eu trabalho 45 e já é um sufoco tremendo para conciliar com o ministério. Então Deus faz porque Deus multiplica. São 5 pães e 2 peixinhos que Deus vai multiplicar em resposta às orações. E precisamos entender essa batalha espiritual no campo como uma realidade também na vida da igreja, e toda a igreja se envolvendo. E quando alguém ora por missões, o coração dele vai junto, e às vezes ele vai junto. Quem começou aqui orando por missões e se tornou pastor ou missionário? Levanta a mão aqui. Quantos aqui? Eu comecei assim. Aqui, quase metade foi fisgado da mesma maneira. Você começa a orar e Deus faz. O Alexandre Couto, nos Cachararis, ele queria ir para a China ou para a União Soviética. Não queria ficar no Brasil de jeito nenhum. Amazônia, nem pensar. Mas ele começou a orar por causa daquela visão que Deus deu daquele ponto que brilhava nos Cachararis. Ele falou, não, eu não quero ir, mas eu vou orar. E de tanto orar, Deus
o convenceu que ele era a resposta da própria oração. Esse é o perigo de orar. Você começa a orar para contribuir, você contribui. Você começa a orar pelo povo, Deus te leva lá. E precisamos de intercessores pessoais, orações objetivas, de acordo com as informações que o Conselho Missionário abastece, e específicas, intercessores pessoais. Nós recomendamos na igreja que nenhum missionário deve sair sem 50 intercessores pessoais, sem ter se personalizado, se relacionado e ter um compromisso de oração com 50 pessoas, porque senão ele não vai conseguir fazer nada no campo. Porque envolve a batalha espiritual. E toda a informação, aqueles cartõezinhos com fotos são bons, mas precisamos saber da necessidade, de detalhes do campo, o que está acontecendo, informações atualizadas. Tudo isso é fundamental. Bom, irmãos, se puder já colocar aqui, finalizar e colocar o DVD. E, de modo que esse envolvimento pessoal é que faz o sucesso ou o fracasso da obra missionária, de modo geral. Preciso envolver as pessoas, despertando-as através da conferência missionária. É preciso envolver as pessoas, despertando-as para contribuir pessoalmente através da oferta missionária de fé. É preciso alimentar com o momento missionário, e a oração é que faz toda a diferença através de tudo isso, de um conselho missionário bem estruturado, como nós vimos, através do pastor Nivaldo, e como tem aí, ou nós brincamos que esse que tem na apostila é o Mercedes-Benz, né? Eu tenho um Fusquinha como conselho missionário lá em Ribeirão Pires, mas vocês têm o Mercedes-Benz aí na apostila. Lá na igreja presbiteriana lá, eles têm um Ômega CD. Eles têm um Ômega CD. Mas seja com Fusquinha, com Ômega CD ou com Mercedes-Benz que está aí, você vai conseguir. O importante é perseverar e regar tudo com oração e jejum, que é um coração quebrantado. Deus não resiste, Deus vai operar grandes coisas nas suas vidas. Nós vamos estar respondendo algumas perguntas, mas eu gostaria de encerrar esse momento orando, e depois tem o DVD, e isso, ele vai estar explicando o DVD, mas eu gostaria de encerrar esse momento orando, porque eu sei que alguns estão desesperados para sair, alguns até vão dar seminário daqui a pouco como preletores. Então vamos ficar em pé. Você, veja a bênção aqui do DVD, lembrando de envolver em oração as crianças na escola dominical, os juniores, os adolescentes, os jovens, não só as mulheres, as famílias também. Está personalizando ao máximo, e todos os boletins da igreja, coloque um encarte ali com pedido de oração, ou o pedido de oração vai no próprio boletim. O pastor não vai fazer isso muitas vezes você vai ter que fazer isso. Peça autorização para ele e você assuma esse espaço no boletim. Mas vamos orar então. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo maravilhoso que tivemos na tua presença aqui, podendo ser enriquecidos pelas experiências dos irmãos e pela ministração do teu Espírito. Pai, te louvamos, ó Deus, pelas igrejas que estão aqui representadas, pelos líderes e pastores, e pedimos, Deus, que a visão missionária, a vida e a prática missionária venham a crescer e se multiplicar com resultados de, Senhor, dessas igrejas aqui, centenas de novos povos sejam alcançados, milhares de missionários sejam enviados, ó Deus, e milhões de reais se levantem para sustentar mensalmente a obra missionária. Nós cremos nisso, porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo a grandeza do seu poder. Glorifica o teu nome, traga um avivamento, desperta a igreja, desperta a membresia, desperta as crianças, juniores, adolescentes, jovens, Senhor, as mulheres, Senhor, envolve os homens, envolve
todas as faixas etárias, Senhor, e desperta os pastores para que apoiem esta obra, Senhor, obedecendo ao Senhor. Encha cada um do Espírito Santo, e toda retaliação maligna eu repreendo no nome de Jesus. Seja a tua proteção sobre esses amados, seus familiares, suas lideranças, suas igrejas, os conselhos missionários sejam estabelecidos e as igrejas cresçam e amadureçam, fazendo a tua obra com frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, vou passar ao pastor Nivaldo que vai explicar o DVD. Esse DVD tem 5 minutos. Pastor Piva falou de que é uma janela que nós precisamos nos preocupar, que é de 4 a 14. Isso significa que são os nossos adolescentes. Esse é um projeto Teen Street, que é da Operação Mobilização, que é um projeto para alcançar os adolescentes. O congresso do Teen Street no Brasil acontece em Maringá, é o 3º ano, 5 minutos. Ali tem um envelope com todas as informações, inclusive esse DVD está dentro daquele envelope, para que você mobilize os seus adolescentes e mande para Maringá. Apaga a luz aí, por favor, pastor. Bom, o Teen Street ele é voltado para adolescentes, é um trabalho dos adolescentes, que trabalha o caráter do adolescente, a vida com Deus e missões. Então, depois que eles fazem a semana, eles vão para... muitos deles vão para uma prática missionária nas igrejas. Então, o que nós estamos querendo é incentivar os pastores, irmãos, aqui a mandar os seus líderes de adolescentes, porque certamente eles voltarão com um coração cheio, desejoso de servir a Deus e com a visão missionária. É montado toda uma estrutura para eles terem muito tempo de lazer, mas tem muito conteúdo bíblico. E toda brincadeira tem um propósito.